Bem-vindos e bem-vindas à última sessão aqui do segundo dia do Congresso Fernando Pessoa. Cabe-me a mim agora moderar esta mesa e vou já apresentar o João Dionísio, que será o primeiro aqui a falar. A mesa é também com o Jorge de Marques, mas vou apresentar primeiro o João. O João Dionísio é professor de Literatura Portuguesa e de Crítica Textual na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde dá aulas desde 1990, e tem colaborado na edição crítico-genética da obra de Fernando Pessoa, sendo autor do livro Doença Bibliográfica, Espólio e Edição de Fernando Pessoa, publicado pela Imprensa Nacional. E foi também responsável pela edição do Labirinto da Saudade e outros ensaios sobre a cultura portuguesa, de Eduardo Lourenço, em 23. Então, a comunicação é jaz morto, não é? O título. Muito boa tarde, muito obrigado pela vossa presença. Quero dirigir um agradecimento especial à Casa Fernando Pessoa e, evidentemente, à comissão organizadora deste congresso. Esta comunicação retoma e expande uma parte do que apresentei num outro encontro, também organizado pela Casa Fernando Pessoa, dedicado aos interesses pessoanos de Eduardo Lourenço. Gostaria também de expressar reconhecimento nesta ocasião pela ajuda que recebi de 3 pessoas, William Rugel, Georgi Kristovski e Nailia Baldé. Aquilo que vou fazer, como terão a oportunidade de verificar, dialoga de diferentes maneiras com a comunicação apresentada ontem pela Thalita Lila e ainda há pouco pela Teresa Líbano Monteiro. E, em certa medida, pode ser vista como uma resposta possível à pergunta com que o painel inicial do encontro ontem, à pergunta com que o painel começou a saber, um manuscrito é um poema, e eu passo a ler. O que se espera encontrar num espólio é qualquer coisa. O que alguém não se atreve a publicar fica escrito a algures. O tratamento formal cede o lugar à designação íntima ou um insulto. A gramática vê-se trocada por fluência expressiva sem mestre. A interpretação segura é substituída pela leitura incerta. A explicação circunstanciada e munida de fundamento seguro, quantas vezes entediante, passa a um apontamento breve, por vezes luminoso. E quando o espólio fica acessível, precisamente porque a natureza dos seus conteúdos é privada, os que a ele acedem têm a experiência de ouvir dizer alto o que só se diz em voz baixa, sussurrada, ou nem mesmo se chega a dizer. No espólio de Eduardo Lourenço há pelo menos 2 documentos que assinalam o seu interesse por um poema preciso de Fernando Pessoa. Um é este postal, que reproduz o quadro A Mãe de Lemminkainen, pintado por Akseli Gallen-Kallela, e guardado no Museu de Arte da Finlândia, em Helsínquia. Gallen-Kallela é sensivelmente contemporâneo de Fernando Pessoa, nasceu pouco mais de 2 décadas antes e morreu em 1931. Aquilo que vou mostrar a seguir é o verso do postal, que tem uma anotação, e a anotação foi feita a lápis e, aparentemente, o mesmo anotador, a lápis, sublinhou a data da pintura, 1897, como que a mostrar alguma coincidência com o período de vida de Fernando Pessoa, ou melhor, como que a mostrar alguma antecedência em relação ao período de atividade literária madura do escritor português. O anotador anónimo do verso do postal registrou a hipótese de se ver alguma ligação entre esta pintura, ou, em alternativa, um conhecido poema de Rimbaud, e o poema O Menino da Sua Mãe, e sabia, com certeza, dos interesses pessoanos de Eduardo Lourenço. Mas imagino que este anotador anónimo estivesse a par da importância do poema O Menino da Sua Mãe para a exegese lourenciana. Trata-se de uma exegese, neste aspecto particular, que podemos considerar reativa, e a reação é contra João Gaspar Simões. Mais do que uma análise em jeito de close reading daquele poema de Fernando Pessoa, João Gaspar Simões elevou os versos de O Menino da Sua Mãe à condição de intérprete global da obra do escritor português.
E essa elevação pode ser lida no capítulo 2 da obra cuja capa está a ser apresentada, a famosa Vida e Obra de Fernando Pessoa. Publicado o poema em 1926, pouco tempo depois do falecimento da mãe de Fernando Pessoa, que ocorrera no ano anterior, Simões propõe que a expressão "o menino da sua mãe" se aplique menos a qualquer jovem soldado morto do que ao próprio autor dos versos. Segundo o biógrafo, depois de um período em que, falecido o pai e o irmão Jorge, Fernando atrai em regime de exclusividade o amor da mãe e não só, surge em cena o futuro padrasto, que seria assim responsável pela autorreclusão fria e distante de Pessoa, a qual acabaria por alimentar a sua dedicação à literatura. Por consequência, o 13 de junho de 1894 teria sido o último aniversário festejado como menino da sua mãe. Pois, o novo amigo da família, o comandante João Miguel Rosa, que lhe pretendia usurpar o lugar, parafraseio livremente Gaspar Simões, seria bem sucedido vindo a casar-se com Dona Madalena Nogueira no final de 1895. Em síntese, sempre conforme Gaspar Simões, um menino da sua mãe ia ser em breve um menino de si próprio, gerando-se a circunstância perfeita para a eclosão da poesia, assim catalisada pelo aparecimento de um terceiro, o futuro padrasto. De maneira muito comprimida, aquilo que podemos dizer é que Fernando Pessoa perde a mãe e torna-se um frio mistificador, e cito de Simões, essa espécie de palco impessoal, intemporal e abstrato, onde começa a representar-se o estranho drama da sua criação poética. O sucesso tremendo da leitura de Pessoa enquanto, cito, espécie de palco impessoal, intemporal e abstrato, é reconhecido sem margem para dúvidas por Eduardo Lourenço, que, na primeira nota de Pessoa revisitado, afirma: a quase totalidade das imagens e dos juízos que correm mundo, quer sob pena nacional ou estrangeira, dependem estreitamente ou são um eco da visão e análise de João Gaspar Simões. Talvez a configuração mais espetacular do sucesso da leitura de Gaspar Simões apareça nas artes plásticas e por um camarada da geração de Orfeu, Almada Negreiros. Com efeito, as imagens na entrada da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa parecem fazer eco, pelo menos na sua forma geral, da leitura de Gaspar Simões. As imagens em causa, incisas e polícromas, foram terminadas em 1961, mais de uma década depois da publicação de Simões. E, ao Diário de Notícias, Almada identifica as figuras pessoanas deste modo. Elas seguem uma numeração romana e aquelas que nos interessam são a 19 e a 20. A 19 seria constituída pelos heterónimos de Fernando Pessoa e a 20 é designada, no plaino abandonado, um menino da sua mãe, Fernando Pessoa. A identificação do protagonista do poema com Pessoa está, pois, em perfeito acordo com a interpretação de Gaspar Simões. A quarta figura não só não dispõe de nome próprio, sendo antes identificada pelo incipit de um poema, como, se quisermos ignorar esse estatuto preciso de verso inicial de um poema, é referida, essa figura, de maneira especializada. Aquela figura é nomeada no plaino abandonado. A ausência do nome é, aliás, reforçada quando observamos o estudo datável de 1957, onde a quarta figura é designada de maneira distintiva. Na linha de cima, no plaino abandonado, na linha de baixo, Fernando Pessoa. Isto é, sem referência sequer ao título do poema. Já no resultado final, de modo mais ou menos nítido, cada um dos heterónimos tem inscrita a respectiva identificação. Queiro no rosto das folhas que segura na mão direita, Reis num rolo imprevisto no estudo inicial que foi colocado no bolso esquerdo do casaco, Campos na mala, já hoje tão badalada, que leva na mão esquerda, ao passo que a figura à direita não tem nenhuma legenda. Visto assim, o plaino abandonado é, pois, essa espécie de palco impessoal, intemporal e abstrato de que fala Gaspar Simões. É contra esta interpretação que Eduardo Lourenço manifesta num quadro geral de reserva à mundividência do biógrafo de Pessoa. A reação forte de Lourenço à leitura de Gaspar Simões tem lugar, por exemplo, no ensaio Alberto Queiro, o Mestre ou A Sombra do Pai, Pura Elucubração. Embora publicado na revista Colóquio Letras,
e só em 2009. Trata-se de típico material de espólio, datado do final dos anos 60 ou de inícios da década seguinte. Segundo a descrição de Pedro Sepúlveda, o artigo é testemunhado por um manuscrito incompleto que se encontra guardado em conjunto com outra versão, também manuscrita, posterior e mais lacunar. Neste artigo, Lourenço assinala a coincidência da morte por tuberculose, quer do pai de Pessoa, quer de Alberto Queiro. Mas, mais do que isso, vira o bico ao prego, desviando a atenção da mãe para o pai enquanto figura tutelar num determinado poema, e escreve o seguinte: da hipertrofia da imagem do pai, é difícil encontrar uma expressão mais genial que a do 8º poema de O Guardador de Rebanhos. No poema célebre, Pessoa cumpre duas operações. Releva Deus da sua paternidade mítica, toma o seu lugar e cria esse Jesus criança, seu filho, que no fim do poema se volve seu pai. É sob a máscara de Alberto Queiro que Pessoa se investe desse poder paternal que, ao fim e ao cabo, nada mais exprime que a sua realidade eterna criança, de eterno, cito, menino do seu pai. A inversão total da visão de Gaspar Simões a que se assiste neste ensaio não significa, porém, que não haja pontos de contacto entre o biógrafo de Pessoa e Eduardo Lourenço, visível, por exemplo, na inclinação, conquanto em diferentes graus, para uma leitura de ambos de cunho psicológico. Eduardo Lourenço qualifica a leitura promovida por Gaspar Simões como psicologia empírica. De qualquer modo, a mais ostensiva cedência de Lourenço a Gaspar Simões surge quase desapercebida num capítulo também de Pessoa revisitado, intitulado Álvaro de Campos II ou Agonia, Heróstrato, Pessoa. E isso acontece quando é comentado o famoso poema de Álvaro de Campos, Se te queres matar, porque não te queres matar, datado de 1926, isto é, do mesmo ano em que foi publicado O Menino da Sua Mãe. Lourenço faz aí a seguinte observação. Nesse poema de 1926, não era arbitrário ouvir mais do que o eco do acontecimento único que terá sido para o terno e magoado menino de sua mãe a recente morte de quem ocupou no cenário da sua vida o lugar capital. Nesta sintaxe tipicamente lourenciana, aquilo que parece podermos observar é que, em algum momento de menor monitorização da escrita, quando, para se evitar a repetição fastidiosa do nome do escritor, se lança mão de designações alternativas de vários tipos, esta é uma designação particular. Essas designações alternativas de vários tipos são o autor de mensagem, a minha preferida, o criador dos heterónimos, o Super Camões, na comunicação da Teresa Líbano Monteiro, o dramaturgo de Benilde ou a Virgem Mãe. E estes momentos que parecem funcionar para compensar efeitos indesejáveis de excessiva repetição nominal são momentos em que parece que não estamos a dizer nada e, por isso mesmo, são momentos típicos em que parecem incluir coisas que não controlamos. Esta referência expressa, desta maneira, ao menino da sua mãe pode ser, evidentemente, entendido como traço de ironia. Mas, admito, não será antes, a leitura que para mim é mais plausível, um momento de cedência a bordões instalados no jargão dos estudos pessoanos e instalados precisamente por João Gaspar Simões? Seja qual for a interpretação, o poema publicado em 1926 por Fernando Pessoa concita a atenção de Eduardo Lourenço sob vários ângulos, um dos quais a ligação, talvez genética, a outras coisas. É aqui que se insere o postal com a pintura de Galan Kallela, de que tratarei noutra ocasião, e é também aqui que julgo dever ser integrado um outro documento do espólio de Lourenço, um pequeno fragmento de papel, onde o ensaísta escreveu os seguintes versos. E este é o manuscrito. Sob o sol tórrido do meio-dia, jazia na planície do Daguestan, imóvel, o chumbo no peito, minha ferida profunda fumegava ainda e meu sangue corria gota a gota. As afinidades com o poema O Menino de Sua Mãe, desculpem a má qualidade da reprodução à esquerda, são merecedoras de registro. Alguém atingido profundamente por arma de fogo, numa paisagem plana, sob o efeito de temperatura. Algumas opções vocabulares coincidentes também despertam a atenção, como o uso do verbo jazer, e tendo reparado nestas afinidades, Lourenço escreveu
os versos que fez anteceder pelo título pessoano O Menino de Sua Mãe. Veja-se que a anisometria ostensiva, talvez aquilo que tinha motivado um reparo áspero da parte de José Régio, a anisometria ostensiva e a ausência de rima dos versos manuscritos contrastam, apesar do que diz Régio, com o esquema rimático uniforme do poema conhecido de Pessoa, AB, A, AB, e com a mais nítida convergência métrica nele patente. Os versos manuscritos, na sua forma original, devem-se ao escritor russo Mikhail Lermontov, conforme Lourenço assinala na parte de baixo do fragmento. Estes dois poemas de Lermontov e de Pessoa apresentam diferenças muito nítidas de título, de molde métrico-versificatório e de voz. O título de um é O Menino da Sua Mãe, o outro poderia traduzir-se como O Sonho ou Um Sonho. Na forma, Pessoa adota estrofes de 5 versos, enquanto Lermontov constrói o seu poema em quadras. O sujeito do poema português faz um relato na terceira pessoa, o do poema russo na primeira. No entanto, veja-se bem, os dois poemas apresentam uma estrutura muito aparentada. 2 estrofes consagradas à descrição do morto, 1 estrofe de transição e 3 estrofes finais no texto de Pessoa, ou 2, no caso de Lermontov, em que o foco passa para outras figuras. A mãe, a criada, as pessoas de casa, no poema de Pessoa, enquanto no de Lermontov, as raparigas, em particular, uma delas. Veja-se em especial que há certos nós estruturais de grande importância e que parecem ser coincidentes. Os títulos dos poemas são gerados de modo expresso na estrofe 3. Em Pessoa, a mãe dá-lhe um nome, o menino da sua mãe, e é daí que vem o título. Em Lermontov surge também uma referência ao nome, o sujeito diz sonhar e o poema intitula-se precisamente Um Sonho. E na conclusão, o início e o verso 4 da estrofe final de Lermontov retomam exatamente ou em variação os versos correspondentes da estrofe inicial. Já os de Pessoa, também em variação e de maneira exata, retomam os versos finais das estrofes 1 e 3. Se fizermos uma leitura só pelo gosto de fazer contas, O Menino da Sua Mãe configura-se como uma ampliação formal e temática de O Sonho de Lermontov. Cada estrofe soma mais um verso, a composição apresenta mais uma estrofe e, no plano do conteúdo, a ferida profunda mencionada no poema russo, singular, portanto, dá lugar a 2 perfurações de bala. Em sentido contrário, o calor do meio-dia abranda devido a uma morna brisa que aquece o plaino. Que o poema de Lermontov se organize em quadras enquanto o de Pessoa está estruturado em quintilhas é decisivo para a compreensão do apontamento de Lourenço, que parece ser um ensaio sobre como Pessoa poderá ter passado de uma forma para a outra. Como poderá ter passado da forma do poema de Lermontov para a forma do seu próprio poema. E Lourenço lê o texto de Lermontov e altera-lhe o molde. Ele não está a reproduzir a estrutura em quadras. O fragmento apresenta 5 versos, altera-lhe o molde para o aproximar de Pessoa. A ser convincente este nexo, deve dizer-se que Fernando Pessoa não terá tido conhecimento de O Sonho, o poema de Lermontov em português, pois, à época, a poesia de Lermontov em tradução portuguesa parece resumir-se a As Dádivas do Terek, composição incluída nos excertos da poesia russa traduzidos por Pinheiro Chagas, num número do Arquivo Pitoresco, e O Demónio, poema oriental por Lermontov, integrado no volume com o título A Princesa Maria, traduzido por Alberto Oliveira e publicado em 1905. Parece-me bem mais provável que Pessoa tenha lido o poema de Lermontov em alguma das traduções inglesas que circulavam no seu tempo. Ficando eu com a impressão, pelo menos de momento, com a impressão de que seria um exercício escusado tentar determinar a tradução de que se terá servido Pessoa. A este respeito, O Menino da Sua Mãe opera por conservação e por transformação dos elementos em manobras que não ajudam à formulação de uma hipótese pertinente. Eu acho que, num futuro próximo, posso modalizar esta observação. Diferente é o caso do apontamento de Eduardo Lourenço, que tem o ar de uma tradução tentativa e veloz para português e que, em função da familiaridade que o ensaísta tinha com a língua francesa, terá sido feita a partir de versão do poema de Lermontov neste idioma.
Num simples exercício indicativo, há versões em francês que podem ser liminarmente afastadas, como a de Henri Troyat, publicada na Revue des Deux Mondes. Isto porquê? Porque a alteração da posição dos versos com vista à obtenção de uma certa fluência tem como resultado um texto diversíssimo daquele que Eduardo Lourenço redige. Bem mais próxima se mostra a tradução em prosa de Duchesne, notando-se divergências sensíveis apenas em escolhas vocabulares, tórrido no lugar de ardente, planície em vez de vale, e uma aparente simplificação, chumbo no peito, por contraposição a poitrine percée d'une balle. Outra tradução, a de Henri Grégoire, convergente a respeito de chumbo no peito, distancia-se em vários outros pontos, nomeadamente a compressão do início, midi brûlé, perante o mais fraseado sob o sol tórrido do meio-dia, e, embora mais próximos, inerte versus imóvel. Das traduções que pude observar, a mais afim do texto de Lourenço está presente num livro de Louis Jusserandot, sem data. Ao lado de coincidências relevantes, muito relevantes no caso de Du plomb dans la poitrine, chumbo no peito, todo o terceiro verso e mesmo o quarto verso parecem estar bastante próximos. Há opções como tórrido, ausente do texto francês, ou planície, por valet, mas sem prejuízo de vir a ser localizada uma tradução com expressão ainda mais afim, estas diferenças, arrisco dizer, seriam fáceis de justificar. O termo planície, que já tínhamos, aliás, encontrado na tradução de Duchesne, poderia consistir numa banalização da memória do próprio poema de Pessoa, que fala de plaino abandonado, e o acrescento tórrido pode ser ditado por razões de desenho métrico, quando Lourenço se exercita a transformar numa quintilha o que era uma quadra na origem, reduzindo a extensão métrica, mas precisando ainda assim de mais matéria verbal. Com as possibilidades de interpretação que se abrem através desta proposta, várias perguntas permanecem por responder. Estou a terminar. Uma é: como terá a Pessoa conhecido a poesia de Lermontov? Terá o judeu russo Eliezer Kamenetsky, cujo volume de poesia Alma Errante Pessoa prefaciou, tido algum papel neste processo? Note-se, contra esta hipótese, que Pessoa o vê a ele, Kamenetsky, enquanto representante do povo judaico, nada sendo dito sobre a sua nacionalidade russa. O título do poema de Lermontov, por sua vez, é habitualmente traduzido como O Sonho, ou Um Sonho. E a palavra russa significa propriamente uma conjugação do estado onírico com o sono. Teria a Pessoa alguma noção de que a palavra se pronuncia em russo son, sequência sonora próxima do inglês son, filho, e, portanto, em articulação óbvia com o tema do poema de Lermontov e do de Pessoa? Até que ponto estava Pessoa ao corrente de o poema de Lermontov ser frequentemente interpretado de maneira autobiográfica e, neste particular, de maneira premonitória? No mesmo ano em que o poema é escrito, Lermontov morre num duelo. Como é que se pode estabelecer, se é que se pode fazer, como é que se pode estabelecer uma ligação com a circunstância de, no mesmo ano em que o escreveu, 1841, Lermontov ter falecido num duelo, atingido mortalmente por uma arma de fogo? Se Gaspar Simões estiver um pouco certo, não é preciso estar muito certo, que função moduladora teve o poema de Lermontov na relação do próprio Pessoa com o poema publicado em 1926? Não restam, isto é muito importante, não restam testemunhos manuscritos de um menino da sua mãe. É um daqueles vários casos em que se conhece o texto publicado, mas não há documentos genéticos. E na inexistência desses documentos preliminares, será que o exercício de Eduardo Lourenço constitui uma boa estimativa de como o poema terá sido composto por Pessoa? Finalmente, tanto quanto sei, Lourenço nunca desenvolveu publicamente a aproximação entre os dois textos. Não o ter feito deve-se mais às preocupações com leituras de painel, leituras fluviais de grande amplitude, do que propriamente com interpretações miúdas que não suscitavam particular afeto a Eduardo Lourenço. De qualquer maneira, este exercício de Lourenço, chamemos-lhe uma intuição, parece-me rigorosamente certeira.
É verdade que uma intuição normalmente pede provas, e para nada do que estive a dizer há provas bibliográficas. Isto é, não se conserva nenhum vestígio aparente das leituras de Lermontov na biblioteca particular de Fernando Pessoa, e nenhuma das traduções francesas que mencionei consta do recenseamento da biblioteca de Eduardo Lourenço. E, no entanto, quer num caso, quer no outro, a própria matéria verbal de que são feitos os textos é evidência suficiente. É lá que se encontra uma prova do tipo smoking gun. Aliás, é mesmo uma smoking gun, como se diz na tradução, ma profonde blessure était fumante encore, o chumbo no peito, minha ferida profunda, fumegava ainda. Muito obrigado. Muito obrigada. Vou passar já a apresentar o Giorgio Di Marchis, que é professor de Literatura Portuguesa e Brasileira na Universidade de Roma III, onde coordena a Cátedra Camões, José Saramago e a Cátedra Agostinho Neto de Estudos Angolanos. Escreveu artigos, ensaios e monografias sobre autores, revistas e características do modernismo português. Portanto, dedicou-se à obra de Mário de Sá Carneiro e José Régio também, e organizou a edição crítico-genética dos livros de expressão e fado. E atualmente estuda a memória literária da guerra nos escritores portugueses e brasileiros que participaram na Primeira e Segunda Guerra Mundial, e a sua comunicação tem, creio eu, a ver com isso. Obrigada. Obrigado. Obrigado a todos e a todas. Antes de mais, agradecer à Casa Fernando Pessoa e à Fundação Gulbenkian e à comissão organizadora, diria pelo menos pela confiança neste convite. Encerrar um dia tão rico, tão interessante e ao mesmo tempo tão denso requer paciência a quem terá que ouvir e, sobretudo, bom senso e uma almejável capacidade de síntese a quem vai falar. Então, com a melhor das intenções, começo. No seu célebre estudo sobre a Primeira Guerra Mundial, No Man's Land, Combat and Identity in World War I, Eric J. Lead escreve que a experiência de guerra implicou para os combatentes uma radical descontinuidade a todos os níveis da consciência. Num universo de hiperbólica violência, a permanente contiguidade com a morte gerou uma eclipse do sujeito, afastando os soldados deslocados nas trincheiras dos valores, das certezas sensoriais, das hierarquias categoriais, que antes do conflito tornavam nítida a sua experiência do mundo e claramente identificável o seu eu. Esta revisão do sistema valorial e a consequente deflagração do sujeito, contudo, não se darão nos War Poets antes do verão de 1916. De facto, até a Batalha da Somme, julho de 16, o começo, como afirma Bernard Bergonzi, many young poets in uniform were content to reproduce the attitudes of Rupert Brooke's 1914 sonnets, an elementary sense of dedication and a love of England, and many of them didn't survive to do more. Sem dúvida, com o decorrer da guerra, a sensibilidade dos escritores mudou, mas os moldes mítico-patrióticos que caracterizaram a produção literária dos primeiros 2 anos do conflito só começarão a ruir a partir de 1916, obrigando os poetas melhores a procurar a more valid frame of reference. Na perspectiva de Bernard Bergonzi, seria evidentemente impróprio considerar Fernando Pessoa a trench poet. Contudo, para avaliar a originalidade dos fragmentos poéticos atribuídos à Ode Marcial, poema sobre o qual me vou deter, é importante colocar a gênese destes versos, datáveis entre verão de 14 e 1916, num marco temporal no qual predomina a visão idealizada da guerra de escritores como Rupert Brooke e Julian Grenfell, e ainda não tinha encontrado expressão poética o anti-heróico realismo satírico que vai caracterizar a produção de Siegfried Sassoon, Wilfred Owen ou Herbert Reed. Como é sabido, em agosto de 1914, a Europa mergulhou numa guerra à escala continental.
E também em Portugal começou um debate político e intelectual sobre a participação do país no conflito. Do lado intervencionista, para a Renascença portuguesa, e para os artistas republicanos mais próximos do Partido Democrático, a guerra era uma oportunidade. Representava um ensejo de inverter a decadência nacional, devolvendo ao país o prestígio há muito perdido e conduzindo ao seu reconhecimento pelas potências europeias como uma entidade viva, capaz de se afirmar na cena mundial. Encarando a Grande Guerra mais como um fenômeno moral do que material, a propaganda guerrista organizou-se basicamente à volta de 3 eixos temáticos. A definição de um novo paradigma heróico, indispensável para a regeneração da pátria e construído a partir de exemplos tirados do passado nacional, num ígneo abraço de corações heróicos e baionetas, como escreve Augusto Casimiro no poema Hora de Nuno Álvares, de 16. Segundo, a demonização do inimigo, que vai inspirar textos marcados por um visceral antigermanismo, nos quais o alemão é apresentado como um bárbaro subversor da civilização liberal do Ocidente. E dentro de uma ampla bibliografia, O Sentido da Guerra, publicado por Leonardo Coimbra no número especial 16 da revista Águia, é um bom exemplo desta vertente. Finalmente, a compaixão para com as vítimas da brutalidade germânica, exemplar nesse sentido a Ode à Bélgica de João de Barros, livro que canta, num ritmo emotivo e poético, as lágrimas e as ruínas da Bélgica violada e massacrada, a dor da Bruges tristes, das cidades incendiadas, dos lares enlutados, dos templos destruídos, e que, como escreve Augusto de Castro, nesta resenha publicada em novembro de 1914 na Ilustração Portuguesa, evoca também a Bélgica redimida da manhã, porque, conclui, Nietzsche não triunfa. À margem destas considerações, não deixa de ser significativo que 2 escritores portugueses que no biênio 15-16 se envolveram na campanha intervencionista e que, em coerência com o seu enfático discurso de mobilitação, sucessivamente se alistaram no Corpo Expedicionário Português, uma vez experimentados os horrores da primeira linha, acabem encarando de uma maneira completamente diferente a condição heroica e a suposta inumanidade do inimigo. Refiro-me ao comediógrafo André Brum e ao poeta Augusto Casimiro, ambos capitães nas Flandres, no Batalhão de Infantaria 23, aos quais, entre outras coisas, se devem os primeiros versos em língua portuguesa sobre a Guerra das Trincheiras. André Brum, o autor das Migalhas, de que também Fernando Pessoa, numa carta a Armando Cortes Rodrigues, reconhecia a popularidade, publicou na Capital, além de vários artigos contra a neutralidade portuguesa, também um ingênuo romance-folhetim intervencionista, Soldados de Portugal, que, aparecido entre novembro e dezembro de 14, irá ter, em 1915, uma edição em volume. Trata-se de uma obra de propaganda, escrita, cito, no momento histórico em que é necessário acordar na alma popular e por todos os modos aquela fé entusiástica e aquela confiança no nosso destino que podemos ir buscar as tradições do nosso passado e que é garantia da existência da nossa nacionalidade. Agora, já nas crônicas escritas nas Flandres e publicadas na revista Portugal na Guerra e mais tarde reunidas em 1919 no volume A Malta das Trincheiras, a posição de Brum muda radicalmente, chegando a reconhecer uma fraternidade com o amigo Fritz, o infeliz inimigo alemão. O Boche, que está ali de fronte, a patinhar na lama como nós, a dormir em cavernas e em ruínas, a quem as cartas faltam e que atura uma brigada, esse é afinal um camarada. Ele é que põe em ação a guerra que os outros nos fazem, mas ele é que sofre a guerra que nos mandam fazer-lhe. A solidariedade sacrificial com o inimigo não é, de qualquer maneira, uma prerrogativa de Brum, e de resto aparece também no volume Nas Trincheiras das Flandres, de Augusto Casimiro. No que diz respeito ao heroísmo, os 2 escritores concordaram em tirar à Grande Guerra qualquer vestígio de epopeia. Eis, por exemplo, o que escreve o autor da Maluquinha de Arroios. A Guerra de Trincheira não fornece aquele tipo de heróis que os paisanos de 50 anos para cima e as mulheres de 18 para baixo esperavam,
naquela figura de gravura ou de oleografia, atirando-se com uma espada na mão e um dito histórico na boca para o meio da batalha e para o seio da história. Como se poderá ser herói, segundo esse figurino, nesta guerra em que todos andamos entalados entre travessas e paracostas, com 1000 cuidados para que o inimigo não nos veja e nunca conseguindo vê-lo, senão por acaso? Longe da primeira linha, a guerra marca também os autores que em breve se reunirão à volta da revista que nas primeiras semanas do conflito ainda projetavam chamar Europa. Mário de Sá Carneiro, que a eficácia inicial do Plano Schlieffen obrigará a abandonar a capital francesa, chega, como sabem, a projetar um livro intitulado Paris da Guerra. Stephen Dix e Ricardo Vasconcelos, entre outros, já mostraram as referências à guerra em curso presentes na sua obra. No que diz respeito à posição em relação ao conflito, o autor de Dispersão exprime-a numa entrevista publicada no Diário Monárquico A Restauração, a 5 de outubro de 14. Diz Sá Carneiro: é um dever de cada um de nós acreditar firmemente, entranhadamente, religiosamente na vitória da França. Contudo, a sua tomada de posição, em perfeita sintonia, segundo Manuela Parreira de Silva, com a problemática cisão do sujeito poético que percorre toda a sua obra, não deixa de ser irregular, incompreensível e provavelmente irritante para os lepidópteros intervencionistas. Conclui Sá Carneiro: deixe-me dizer-lhe, meu amigo, se eu, como latino, desejo ardentemente o aniquilamento do imperialismo germânico, como artista, como um grande amoroso de França que sou, eu quereria que a Alemanha vencesse. Aquele que procura a beleza, o roxo e crispado, achará a vitória alemã muito mais bela. Por sua vez, também Fernando Pessoa, em diferentes ocasiões, parece ter sido tocado pela necessidade de se pronunciar, de intervir em verso, mas principalmente em textos ensaísticos, no debate. As opiniões pessoanas acerca da guerra europeia e de uma eventual participação portuguesa são, porém, como esclarece José Barreto, pelo menos complexas. A germanofilia de Antônio Mora, de fato, convive com as convicções neutralistas de Fernando Pessoa, uma divergência resolvida na conhecida e paradoxal síntese expressa, aparentemente em meados de 15, no Manifesto do Atlantismo. Germanofilia de alma, anglofilia de corpo. Contudo, se na prosa ensaística que produziu durante a Grande Guerra o poeta assumiu uma clara insensibilidade aos horrores da guerra, escrevendo como se não tivesse alma, mas apenas pensamento, como se lê na dissertação a favor da Alemanha, também é verdade que o horror que Álvaro de Campos vai cantar com significativa precocidade nos fragmentos atribuídos à Ode Marcial encontra a sua, vamos dizer assim, explicação numa breve mas esclarecedora crônica que Pessoa publica a 15 de abril de 15 no jornal, no qual reflete sobre os mecanismos que desencadeiam a violência bélica. A guerra é uma substituição, na moral e na ação, do critério inibitivo pelo critério expansivo. Toda a vida social, normalmente, se rege por princípios que têm por base a inibição da ação dos instintos, de modo que eles não prejudiquem os outros. Na guerra acontece o contrário. Ali os instintos são organizadamente desencadeados. O fundo humano da violência e combatividade aparece. Passa a ser legítima a solução animal das questões. Age só o egoísmo absoluto, a luta pela vida, descarnadamente. Só se trata de prejudicar os outros. A solução animal das questões é tema evidentemente atual, na Europa de 1915. Mas a reflexão pessoana sobre por que mata o soldado continua também no pós-guerra. Um fragmento do caso Vargas é, nesse sentido, significativo. O soldado mata, escreve Fernando Pessoa, por uma imposição de um impulso externo que lhe oblitera por completo todas as suas noções normais de respeito pela vida e pela lei. Esse impulso externo pode ser a pátria, o dever ou a simples submissão a uma convenção, mas o facto é que é uma coisa vinda de fora. O soldado é um possesso, funciona nele e através dele uma personalidade diferente, sem lei nem moral. É interessante considerar, e posso estar enganado, mas parece-me que esse aspecto ainda não foi explorado,
É interessante considerar como as considerações pessoanas acerca de impulsos externos ou instintos organizadamente desencadeados que alteram a personalidade dos combatentes apresentam mais do que uma afinidade com as teses que, a partir dos primeiros meses do conflito, a psicologia militar foi desenvolvendo. De facto, além de investigar a psicopatologia das nevroses de guerra, médicos e psicólogos de diferentes países procuraram definir o perfil psicológico do soldado na frente de combate, com o objetivo de acrescer a sua eficácia e garantir, assim, a vitória no campo de batalha. Georges Bonnet, por exemplo, chega à conclusão que os soldados apresentam estados mentais afins aos dos doentes mentais, enquanto que o italiano Agostino Gemelli afirma que, como consequência do restringimento da consciência provocado pela permanência prolongada nas trincheiras, o soldado na frente de combate não age, é interessante aqui pensar no que escreveu nessa mesma altura Fernando Pessoa, o soldado não age por deliberação voluntária, mas responde a um mecanismo de ação involuntário. Sendo assim, escreve o psicólogo italiano, qualquer ato de guerra realiza-se, por assim dizer, de maneira mecânica. O soldado não decide, sujeita-se à decisão. Seja como for, Ode Marcial não apresenta as características da poesia intervencionista portuguesa. Nem os seus versos se podem considerar exemplares da poesia das trincheiras. No poema pessoano, ecoa de facto uma fase anterior à Guerra de Atrito, sendo estes fragmentos claramente influenciados pelas notícias sobre os crimes cometidos pelas tropas alemãs durante a invasão da Bélgica e da França. Deste ponto de vista, Ode Marcial reflete poeticamente o que Alan Kramer definiu guerra de aniquilação, uma inovativa estratégia militar elaborada pelo exército alemão, caracterizada pela violência contra a população civil e pela destruição dos monumentos dos países invadidos, o incêndio da Biblioteca de Lovaina e o bombardeamento da Catedral de Reims. De resto, que as monstruosas atrocidades perpetradas pelo vandalismo germânico, como se lê no protesto de Portugal contra os vandalismos alemães de 4 de outubro de 14, tenham interessado Fernando Pessoa, é confirmado pela presença na sua biblioteca do livro de 1915, Germans in Belgium, no qual o professor holandês Lodewijk Herman Gröndis descreve as atrocidades cometidas na Bélgica, a regular system of devastation and extermination, declarando que os alemães, by their coldly calculated methods, they have made war, that splendid and terrible phenomenon, a thing of sickening horror. Crimes hediondos que determinaram em muitas nações neutrais, e não apenas em Portugal, uma vaga de anti-germanismo. Contudo, na Ode Marcial, as referências à nacionalidade de vítima e algozes são mínimas, e muito poucas são também as referências explícitas ao conflito em curso. Ode Marcial não demoniza nenhum inimigo, nem celebra qualquer tipo de heroísmo. Limita-se a tornar visível a substância traumática da guerra. Como escreve Georg Rudolf Lind, nestes versos reconhece-se uma identificação surpreendente com os acontecimentos sangrentos. Embora afastado no espaço, Álvaro de Campos sente com todos, com os soldados e com as suas vítimas, mas, sobretudo, identifica-se com o soldado que não teve piedade de ninguém, que matou, violou, queimou e quebrou, que arrancou o pobre brinquedo das mãos da criança e quebrou a máquina de costura da viúva pobre, que mandou fuzilar os camponeses trêmulos e deixou violar as filhas de todos os pais atados a árvores, concentrando em si as mortes, o ruído, as violações, o sangue, o brilho das baionetas. Todas estas coisas são uma só coisa, e essa coisa sou eu. Uma invulgar capacidade pessoana de sentir a guerra de todas as maneiras, que perante a sangrenta e carnal realidade das coisas, perante o horror da guerra real de que se sente artífice, leva o poeta a confessar: dói-me a alma e não compreendo.
custa-me acreditar no que existe. Pálido e perturbado, não me mexo e sofro. Mas Fernando Pessoa, na sua capacidade de reconhecer no soldado que mata não apenas um feroz assassino, mas um indivíduo submetido a um impulso que lhe oblitera as noções normais de respeito pela vida, levando-o a exercer uma violência para além da sua vontade, não dialoga apenas com as teorias de psicologia militar da sua época, que, por sua vez, diferentemente do poeta português, consideravam esta automatização da violência um fator positivo. Não dialoga apenas com estas teorias. A meu ver, antecipa também as considerações sobre a origem da violência que Simone Weil e Rachel Bespalov irão propor durante a Segunda Guerra Mundial nas respectivas análises da Ilíada. L'Iliade, ou Le Poème de la Force, de 1941, e de l'Iliade, de 43. Para justificar o salto temporal que da Primeira Guerra Mundial vai à Segunda, e que, para compreender esta última, recua até as muralhas de Troia, valho-me das considerações de Joana Matos Frias, que já assinalou que os fragmentos que compõem a Ode Marcial parecem ir ao encontro de uma visão da história fundada na temporalidade e não na cronologia, com um evidente sentido de transversalidade histórica que mistura a dor do antigo e do atual e do futuro, convocando na frente ocidental da Primeira Guerra Mundial as civilizações guerreiras de todos os tempos e lugares. A partir do momento em que surgem, aparecem, aglomeram-se em minha consciência, os guerreiros de todos os tempos, os soldados de todas as raças, a guerra de Álvaro de Campos são todas as guerras, e todas as guerras são a guerra de Troia. Para Simone Weil, e já concluo, e Rachel Bespalov, o verdadeiro herói, o verdadeiro assunto, o centro da Ilíada é a força que é manejada pelos homens, a força que submete os homens, a força diante a qual a carne dos homens se contrai. A força é o que transforma quem quer que lhe seja submetido, seja ele Aquiles, Heitor ou um soldado qualquer caído somewhere in France, numa coisa. Mas a força, escrevem as duas filósofas, não se limita a transformar um homem numa coisa, fazendo dele um cadáver. Desta capacidade elementar, afirma Simone Weil, procede um outro poder prodigioso, o de transformar em coisa um homem que continua vivo, apagando a sua vontade criadora e reduzindo-o a um automatismo de violência, de conquista no terror, de coragem na crueldade. Sendo assim, como escreve Rachel Bespalov, Aquiles não decide a guerra. É sempre a guerra que decide. E como o herói homérico, o soldado que mata está vivo, tem uma alma, e, no entanto, é apenas uma coisa que, na sua indiferença guerreira, na sua insensibilidade, dirá em breve Wilfred Owen. Esses são os versos. And some cease feeling even themselves or for themselves, dullness best solves the teeth and dulls of shelling. Na sua indiferença guerreira, o soldado que mata pertence a uma raça diferente da raça dos vivos, uma raça que age num quadro uniforme de horror dominado pela força. Em conclusão, muito distante da primeira linha, Fernando Pessoa, através de Álvaro de Campos, chega a sentir a insensibilidade feroz do combatente, compreendendo muito cedo, e muito mais do que tantas páginas vibrantes de retórica patriótica, o horror da guerra e o desespero que força o soldado a destruir. Deus tenha piedade de mim, que não tive de ninguém. Obrigado. Bom, muito obrigada. Terminamos, de facto, com duas comunicações muito estimulantes e passo já a palavra ao público para saber se há alguma questão ou comentário. Sim, Tatiana? Ao Richard primeiro? É uma adenda? Não. Mas é para o Giorgio
Demarquis, muito obrigada pela comunicação. Eu achei mesmo muito boa. O que eu tenho a dizer não tem nada a ver com a pessoa, tem a ver com uma qualificação que talvez seja relevante fazer apenas por uma mera questão de precisão, que é a Rachel Bespalov está a responder à Simone Weil. O texto da Rachel Bespalov não existe sem há um bom estudo de um autor que se chama Seth Shine, que ele discute essa questão da história da gênese dos dois textos, porque ele está interessado nos estudos homéricos. Para a Rachel Bespalov, Simone Weil é quase... Eu nunca tinha visto esse elo e achei realmente muito, muito relevante, porque quando se pensa na Simone Weil, essa ode marcial do Álvaro de Campos é de facto a descrição quase perfeita da psicologia que a Simone Weil descreve, que é uma corrupção da Ilíada. Ela traduz mal uma série de excertos da Ilíada para fazer a leitura do poema como um poema da força aniquilante. A Rachel Bespalov faz uma coisa semelhante quando faz a leitura do Aquiles e concorda com a Simone Weil até esse ponto, e depois difere dela radicalmente quando analisa a figura do Heitor, que ela faz em relação com Tolstói e com a figura do príncipe Andrei. Ela vê-os como equiparados. Era só essa nota, que é uma questão puramente de precisão, porque é preciso colocar essa nuance, parece-me, porque abre também outra leitura para a ode marcial, não é? Que é uma visão mais pragmática da guerra, enquanto, em certo sentido, força positiva no sentido da resistência àquilo que é a destruição. É só essa nota que eu tinha. Obrigado, muito obrigado. Na verdade, os dois ensaios têm uma história que, para quem não a conhece, é incrível. As duas autoras têm uma biografia paralela, estão nas mesmas cidades, na mesma época, interpretam o mesmo livro, vão fugindo da invasão nazi, passam um tempo no mesmo sanatório na Suíça, embarcam para os Estados Unidos desde o mesmo porto da França e estão a escrever o mesmo livro, que concluem ao mesmo tempo, paralelamente, sem nunca se chegará a conhecer. Agora, é verdade que o texto de Simone Weil é publicado antes e, se não me engano, Jean Wahl é que dá a Rachel Bespalov a publicação do livro e a Rachel Bespalov, perante esse texto de Simone Weil, diz: já não posso publicar o meu porque qualquer pessoa acharia que é um plágio. As duas nunca se conheceram. Foram até a mesma exposição de Goya, na Suíça, sobre os horrores da guerra, que é uma vida impensável, que, como não se chegaram nunca a conhecer. E a Rachel Bespalov reescreve, nesse sentido, sim, é uma reação, mas as diferenças são determinadas pelo simples facto que, quando a Rachel Bespalov lê o ensaio da Simone Weil, repara que não faz nenhum sentido publicar o seu. De certo ponto de vista, ambas reconhecem que, para compreender a violência nazi da Segunda Guerra Mundial, tem que ir às origens, à Ilíada, procurar ali a natureza da violência bélica, e ambas reconhecem, de fato, que é a força que move o soldado. Que o soldado pode ser Aquiles ou qualquer soldado, aliás, não tem nenhum protagonismo, é uma marioneta nas mãos das forças. Mas é verdade, há também algumas divergências, é claro. Não é um tipo de soldado é o Aquiles, outro tipo de soldado é o Heitor, e a Bespalov faz bem essa distinção. Isso talvez explique a solução a que ela chega em relação ao Heitor, porque é uma reação a Simone Weil. Obrigada, pronto, era isto. Richard? Era o Richard Zenit agora, não é? Olá, boa tarde, e na sua última sessão. João, é possível que tu falaste, eu cheguei com 2 ou 3 minutos de atraso, mas acho que eu ouvi quase tudo, e não mencionaste o poema de Rimbaud, Dorme Duval. Mencionaste no início? Mencionei. Ok, está bem. Mas bem, desculpe se vais ter de repetir, mas
Ocorreu-me que poderia ser, não sei, Lermontov a influenciar Rimbaud. Tu fizeste alguma investigação neste sentido? Só mencionei, não fiz mais nada. Aliás, a relação com Rimbaud é bastante firmada em vários estudos, nomeadamente no verbete recente do Caio Galhardi, que não sei se ainda está na sala ou não, a cena lá atrás, antes Nelly Novaes Coelho e outros. O que é interessante, mas isso eu não explorei, o que é interessante com o postal é que o anotador anónimo dispõe a informação como se fosse uma espécie de pódio e apresenta uma disjuntiva, que é este quadro, como se fosse a referência impressa, ou o soldado de Rimbaud. E é como se ele ou ela estivesse a discutir como se fosse uma competição, qual daquelas duas entidades tem um vínculo mais forte com o poema de Pessoa. Mas eu só mencionei mesmo para registar e depois tratei tudo. Não disse nada mais a dizer. Temos o Jorge. Sim, claro, obrigada. Obrigado. Uma pergunta que podia aproximar as duas comunicações de um ponto que eu tenho tido dúvidas sobre uma afirmação do Jorge Monteiro sobre o menino da sua mãe e que não sei, João, se tem qualquer informação. Não temos efetivamente matéria no espólio do poema, mas o Jorge Monteiro escreve um texto sobre o menino da sua mãe e com alguma confiança diz most likely escrito que o poema teria sido escrito em 1916, aproximando de o trabalho mais detalhadamente desenvolvido também pelo Giorgio. Temos qualquer motivo para duvidar, ou isto é, para pensar na tensão entre a escrita 1925 a 26, proposta pelo Gaspar Simões, e essa data que o Jorge Monteiro tirou de algum lugar, supomos. Pois. Muito obrigado. O Jorge é um especialista em perguntas que unem comunicações no mesmo painel. Eu não sei, mas o simples facto de teres assinalado isso leva-me a rever o contexto dessa observação. Eu não tenho conhecimento de nada que aponte de maneira muito nítida para 1916. Como em relação à hipótese João Gaspar Simões, é uma leitura a partir da circunstância de no ano anterior a mãe ter morrido, mas ele não aponta também para nenhum dado material. Mas fazendo eu a ligação, se for possível, com o Giorgio, ou outra ligação, eu penso que a certa altura tu falas do tipo de germanismo, e vou chamar-lhe assim, anglicismo, perante o fenómeno bélico, e julgo que utilizaste o par de alma e de corpo, e o germanismo seria de alma, enquanto que a posição pró-aliados, digamos assim, seria de corpo. É curioso, uma das questões que a ode marcial levanta é que há várias odes marciais, há N versões, e uma das versões foi estudada como exemplo de poema longo pela Pauli Ellen Botha, e parece-me que ela viu com imensa perspicácia que, naquele contexto particular, uma das onomatopeias típicas do campus, da fase exaltante, perante aquele contexto, pode, eu acho que ela tem razão, ser vista como uma memória de uma ópera do Wagner. Nesse sentido, seria interessante ver até que ponto é que estaria aí um sinal de um certo germanismo da alma dentro do contexto do poema. Há uma referência expressa às Valquírias. O poema começa com uma referência aparentemente sonora, Clarina Noite, e, portanto, aponta claramente para algo de natureza musical. E depois avança numa espécie de crescendo até chegar ao Elaô, que, obviamente, como é típico das onomatopeias, uns cães ladram de uma maneira e outros ladram de
de outra, e a Laú pode dar origem a muitas coisas, e pode dar origem, com alguma imaginação, mas não muita, a uma emulação daquilo que as Valquírias estão a cantar num determinado momento da ópera. E agradecendo ao Jorge, faço Na verdade, sim, claro, há algumas referências. É claro que está a falar da Primeira Guerra Mundial, a meu ver está claramente a falar da invasão da Bélgica, dos primeiros meses da invasão da França por parte da Alemanha, e por essa nova técnica militar que chocou os países neutrais, e não só, ou seja, também fruto de uma propaganda, mas é verdade que a guerra de aniquilação foi teorizada por estrategas alemães. Agora, não é pelo menos a leitura que eu tive, a experiência de leitura que eu tive deste poema, não me parece um poema que não é marcado nem por germanismo, nem por anti-germanismo, que eu acho impressionante num autor que estava tão afastado da frente de combate, é a capacidade de ver, numa fase em que a produção literária de todos os países europeus envolvidos ou não na guerra era marcada pela propaganda, simplesmente a capacidade de ver o horror da guerra e ver o que é difícil até para nós hoje, ver o soldado que mata, o soldado que destrói, o soldado que faz todos os horrores da guerra como uma vítima da guerra, o que não deixa para mim de ser surpreendente por alguém que nunca viu um campo de batalha de perto. Esse me parece o aspecto mais interessante da Ode Marcial, que é verdade, é um poema que não existe, não existe numa... Eu trabalhei apenas os fragmentos, assim como foram reorganizados. Obrigado. Há ali mais uma questão, ali ao fundo. Obrigado. Acabo de ouvir, não pela primeira vez, meditações sobre a impossibilidade de escrever originalmente quando se trata de poesia de guerra ou sobre a guerra. E o desafio do indivíduo, do poeta que quer escrever, é de continuar no que eu chamaria de reescrever permanente, porque o protagonista está já morto em toda a poesia da guerra. E só citaria um exemplo de um duplo. Foi muito elaborado a ideia transhistórica do que estou a observar. Depois da Guerra das Malvinas, no 82, Jorge Luis Borges admitiu que queria não escrever nada, inicialmente. Mas escreveu em setembro do mesmo ano, quer dizer 13 meses e meio, um poema que foi publicado em Buenos Aires e em Londres o mesmo dia. Era um poema sem título, mas que se tornou a se conhecer como o poema dos dois Johns ou Juanes. É óbvio para o leitor, é muito explícito que está a reescrever Strange Meeting de Wilfred Owen. E
o único que podia fazer no grande poema dos dois Juanes, era confrontar o desafio de se inscrever no poema sem título. Juan López, J.L. e John Ward, W-A-R-D, but John Ward, as did the signature of Jorge Luis Borges, para entrar numa não guerra, na impossibilidade do desafio de escrever diferentemente, originalmente, sobre o jaz morto. E só queria agradecer duas contribuições absolutamente ravishing, e escolho a palavra que também é para evitar dizer ravish. Muito obrigado. Não sei se querem responder. Não, eu só quero agradecer a intervenção. Não tenho mais palavras. Muito obrigado. Jorge? Ainda mais uma. Uma adenda, ok. Está ligado? Sim, ok. Boa noite. Eu não vou tomar muito tempo. Era só um comentário em relação ao que perguntava o Jorge Uribe e, portanto, de certa maneira, para o João. Não vou dizer que é por um poema de Mário Sá Carneiro que possivelmente que o menino de sua mãe seja de 1916, mas em 1916 é quando, no início de 1916 é quando Mário Sá Carneiro envia o poema O Fantasma, escreve e envia o poema Fantasma a Fernando Pessoa, que tem muita linguagem, tem muitas referências, alusões à guerra, e que acaba, só para lembrar uma delas, com um verso fabuloso que é: morreram-me meninos nos sentidos. Para além de falar de gás, de fantasia da guerra, etc, etc, etc. Não digo que este poema influenciasse Pessoa, muito menos que o poema de Pessoa seja de 1916 por isso, mas já agora aproveito para assinalar a modernidade desse verso. Morreram-me meninos nos sentidos, talvez comparativamente até com a linguagem, com a referência ao menino de sua mãe, seja um contraste interessante entre a modernidade de um verso e talvez a menor modernidade da outra expressão. Não é? Obrigado. Eu vou fazer uma adenda, muito rapidamente, porque não se podem esquecer do que Almada Negreiros estava a escrever nesta altura também. Pronto, falei ontem disso um bocadinho na Engomadeira, mas não é só Engomadeira, era só esta adenda. Mas passo-vos, não, também não. Terminamos, não é? Não, ainda há ali uma. Era só para lembrar uma coisa. A revista Orfeu teve uma vítima na frente de batalha, que foi o Carlos Franco, não é? O Carlos Franco, que terá morrido com a revista Orfeu número 1, onde vinha o Marinheiro, de Fernando Pessoa, dedicado justamente a Carlos Franco. Também, parece, não sei se foi também o Mário Sá Carneiro lhe dedicou, não sei se foi a Confissão de Lúcio, não me lembro, enfim, não queria dizer agora a geneira, mas também havia uma dedicatória de Mário Sá Carneiro a Carlos Franco. E, portanto, se o poema é 16, eu penso que foi essa a data da morte do Carlos Franco. Não sei se alguém alguma vez já se interrogou sobre isso, não é? Mas havia realmente um luto da revista Orfeu. Vamos terminar, pronto. Muito obrigada, vemo-nos amanhã outra vez. Obrigada.